Olá, meu nome é Vitor, sou estudante de perícia contábil e nesse vídeo vou falar do zelo profissional do perito contábil. Antes, gostaria que, para quem ver esse vídeo, dar um like, deixar um comentário com elogio, crítica ou sugestão de vídeo, ou ainda uma pergunta, caso venha a ter alguma dúvida. O que é o zelo profissional do perito contábil, né? Segundo a norma brasileira de contabilidade, PPR1, que trata do perito contábil, o zelo profissional que o perito contábil deve ter é em relação ao cuidado de sua atividade profissional. O que isso significa? Significa que o profissional deve ser atencioso durante toda a prestação de seu serviço e oferecer qualidade quanto ao serviço. Entendo que o zelo profissional que o perito deve ter durante a sua atividade profissional envolva a própria perícia, envolva também o seu comportamento em relação ao juiz, no caso da perícia judicial, em relação aos assistentes técnicos, conforme o caso, e em relação à sua equipe técnica também. Em relação ao juiz, o perito ele deve cumprir com o prazo estipulado por ele. Caso o prazo estipulado pelo juiz na realização da perícia seja insuficiente, por conta, por exemplo, da extensão do trabalho, ele deve peticionar ao juiz a dilatação do tempo para a entrega da perícia, justificando o motivo por essa dilatação, né? Além disso, pode acontecer de, mesmo com que o perito seja cuidadoso quanto ao prazo da perícia, dele não conseguir entregar o seu trabalho no prazo combinado, né? Exceções acontecem. Nesse caso, ele deve informar previamente o juiz, solicitando também a dilatação do tempo e justificando o motivo pelo atraso da entrega do trabalho. Em relação aos assistentes técnicos, né, o perito ele tem que ter uma relação impessoal com eles, pois os assistentes técnicos eles representam as partes envolvidas no litígio, né, fiscalizando o trabalho do perito, e o perito ele deve atuar com independência profissional. Outro caso também em relação ao tratamento aos assistentes técnicos, caso o perito precise fazer alguma diligência, como por exemplo viajar para um determinado lugar para obter informações fundamentais para a elaboração do laudo pericial, ele deve comunicar os assistentes técnicos dessa diligência, de modo que os assistentes técnicos possam acompanhá-lo no trabalho.
E por último, considera-se que o perito ele é responsável pela sua equipe técnica, porque se o perito tem uma equipe técnica para realizar o trabalho, os seus trabalhos, pressupõe-se que o próprio perito as contratou, né? Então ele é responsável pelo trabalho de sua equipe técnica, tá? Nos casos em que o perito tenha uma equipe técnica. E por último, caso o perito precise contratar um especialista de uma outra área do conhecimento para a realização da perícia, ele deve informar o juiz também. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.